As mulheres sempre tiveram um toque especial, seja criando ou aperfeiçoando coisas para casa, trabalho ou dia a dia. Bote salva-vidas, cinema 3D, painel solares e até a cerveja. Conheça agora 10 invenções criadas pelas mulheres. Bote salva-vidas. Maria Beasley queria criar um bote salva-vidas mais resistente, à prova de fogo e compacto. Até que em 1884, em uma exposição de Nova Orleans, ela apresentou um modelo, que era mais fácil de dobrar e armazenar. O bote era basicamente uma tábua de madeira. Beasley patenteou sua ideia e foi responsável por outras invenções, como aquecedores de pé e uma máquina de barril de madeira, útil para a preservação de alimentos. Kevlar. Stephanie Kollek trabalhou durante mais de 40 anos na empresa DuPont, onde acidentalmente criou uma fibra sintética leve e super resistente, mais tarde chamada de Kevlar. A invenção surgiu quando Kollek tentava desenvolver uma fibra mais leve para pneus de carro e foi patenteada em 1966. A fibra é um polímero resistente ao calor e mais resistente que aço por unidade de peso. Atualmente, Kevlar é aplicado em cintos de segurança, construções aeronáuticas, coletes à prova de bala e vários outros produtos. Saída de incêndio. Anna Conner, em 1887, inventou as tradicionais escadas de incêndio, posicionadas ao lado de prédios. Por mais que a ideia já existisse e tenha passado por modernizações décadas mais tarde, a iniciativa de Conner ajudou a aperfeiçoar a invenção na época em que construções começaram a ser renovadas e feitas com vários andares. Seriga médica. Os primeiros tipos de seriga surgiram nos tempos romanos, mas sua evolução e melhorias podem ser creditadas a várias pessoas. Uma delas é Letitia Geer, que em 1899 recebeu a patente pela invenção de uma seriga com desenho adequado para ser usada apenas com uma mão, uma grande facilidade para a atividade médica. Sinalizador noturno. Os sinalizadores noturnos, lançados em 1859, não foram uma ideia concebida totalmente pela empreendedora Martha Coston. Após a morte do marido, Coston encontrou projetos em um de seus cadernos e dedicou 10 anos de trabalho ao lado de químicos e especialistas em pirotecnia para tornar os planos realidade. A patente do produto, no entanto, creditou a invenção ao marido e citou seu nome apenas como administradora. Cama de gabinete dobrável. Em 1885, Sarah Good foi a primeira mulher afro-americana a receber uma patente nos Estados Unidos. Por isso, sua invenção de cama com gabinete dobrável marcou a história e ainda ajudou as casas americanas a ganharem mais espaço com uma cama que poderia ser engavetada. Corretivo líquido. Batizado de liquid paper em inglês, papel líquido em tradução livre, o corretivo líquido usado especialmente como material escolar foi inventado por Bethany Smith Graham, datilógrafa americana que começou a corrigir, em segredo, seus erros de digitação com tinta branca. Ela passou anos aprimorando uma fórmula na cozinha de casa, até patentear a ideia em 1958. Por 47,5 milhões de dólares, a marca Gillette comprou sua empresa em 1979. Os painéis solares. Maria Telx foi uma das precursoras do aproveitamento da energia solar. Em 1947, com a ajuda da arquiteta Eleanor Raymond, desenvolveu o primeiro sistema de painéis solares para uso residencial, que aqueciam a sua casa. A máquina de fazer gelado. Nancy Johnson inventou a primeira máquina de fazer gelado em 1843. Apesar de simples, a sua máquina foi a base para as máquinas atuais industrializadas. Conexão wireless. Além de atriz de Hollywood famosa pelo longa Ecstasy 1933, a austríaca naturalizada norte-americana Hedy Lamarr foi a inventora de uma tecnologia que permitia controlar torpedos à distância, durante a Segunda Guerra Mundial, alterando rapidamente os canais de frequência de rádio para que não fossem interceptados pelo inimigo. Esse conceito de transmissão acabou, mais tarde, permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o Wi-Fi e o Bluetooth. Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computadores pela invenção dos primeiros algoritmos destinados a serem lidos por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Software. Grace Hopper, analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos, inventou em 1955 uma das primeiras linguagens de programação, o Flowmatic.
Foi a primeira linguagem semelhante à língua inglesa, e influenciou as linguagens de programação que se seguiram. Cerveja. Segundo a pesquisa de Jane Peyton sobre as origens da cerveja, foram as mulheres que inventaram e aperfeiçoaram a bebida, já que eram as únicas a produzi-la há mais de 7.000 anos na Mesopotâmia e na Suméria. Limpador de para-brisa. Dirigir em dias de chuva ou neve só se tornou algo um pouco mais tranquilo depois da invenção do primeiro sistema automático para limpar o para-brisa do carro. A invenção da americana foi registrada em 1903 por Mary Anderson e permitia que o vidro fosse limpo pelas lâminas, que eram ativadas por dentro do veículo. Cinema 3D. A física Valerie Thomas criou e patenteou em 1980 o transmissor de ilusão, dispositivo que simula a aparência tridimensional de qualquer objeto. A invenção foi posteriormente utilizada pela NASA. Hoje essa invenção foi a grande responsável para originar os filmes e tecnologias 3D.